Abrem-se as cortinas, os artistas entram em cena, começa o espetáculo. A partir de hoje está no ar o NFC Nordeste Futebol Clube, o programa que vai narrar a emocionante jornada de 5 clubes nordestinos que conquistaram vaga na Série A do Brasileirão na edição de 2025. O nosso NFC vai falar sobre Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória, que estão ocupando 1/4 das vagas do campeonato da elite do futebol brasileiro. Um fato inédito na história do nosso esporte, que é a paixão nacional. Mas o NFC não vai ficar restrito às 4 linhas dos estádios de futebol nas cidades de Fortaleza, Salvador e Recife. O nosso programa vai oferecer, em edições semanais, análise dos jogos, lances e desempenho das equipes nordestinas numa inédita abordagem dos impactos do futebol na economia, no turismo e no consumo de bens e produtos culturais do Nordeste. No programa, nós vamos falar aqui de Fortaleza e de estúdios simultâneos em Salvador e Recife. E vamos logo apresentar a escalação com os nossos craques. Aqui em Fortaleza, eu vou estar ao lado do jornalista LC Galeto. Opa. Seja bem-vindo. Obrigado. Craque, foi eu? Sim. Tá certo. Agradeço aí a generosidade e a gentileza, né? E eu tenho só uma pergunta aqui no começo. Você falou de 5 clubes ali, mas se estiver interessado em notícias do Ibis, por exemplo, pode ser que tenha também? Acho que não. Ah, então Acho tá que bom. não. Mas, enfim, Não, eu tenho outra pergunta. Você Pois disse não? que era 1/4 dos clubes são nordestinos, que estão na primeira divisão. Sim. Aí eu estava tentando fazer umas contas aqui, mas 1/4 é o quê? É 25%. 25%. E aí é quarto, sala e cozinha. Pronto, Ocupa obrigado. Não, obrigado. Só tinha isso a perguntar. Tá bom. mesmo. Em Salvador, a Boa Terra vai estar presente com o talento e a alegria do jornalista José Raimundo, um dos mais renomados profissionais da imprensa do estado da Bahia. Fala, Zé Raimundo, seja bem-vindo. Salve, Moacir! Que prazer, que honra! Salve, LC Galeto! Grande abraço para vocês aí. Um prazer muito grande participar desse time aí do Nordeste Futebol Clube. Aqui nós vamos falar de Bahia e Vitória, que participam desse momento histórico, né? Dos 5 times nordestinos, ocupando aí 1/4 da Série A, da principal disputa do campeonato do futebol brasileiro. E no nosso programa de estreia, nós temos a alegria de contar aqui no estúdio com a presença de uma das mais importantes testemunhas da história do futebol do Brasil. O principal narrador esportivo que o estado do Ceará já emprestou ao país, o nosso amigo Gomes Farias. Obrigado pela presença, Farias, seja bem-vindo. Lá vai o Nordeste pela ponta direita, bola para o Lion, daí para o Vozão. Abre na ponta direita para o Bahia para a Vitória, daí para o Sport. Vai meter. Futebol nordestino, né? Nordeste Futebol Clube. Essa para nós, meu querido Moacir Maia, meu querido. Olha, isso para nós eu acho uma data histórica. 3 de abril do ano de 2025. Reunir Crônica Baiana, reunir jornalistas pernambucanos, reunir a turma aqui da cabeça chata, não precisa não, né? Cearense, para enaltecer aquele realmente que é hoje um futebol. Quem é que está liderando o futebol brasileiro? Quem é? Então nós vamos juntos motivar ainda mais esse futebol e mostrar a grandeza deste futebol em todos os segmentos da sociedade. Farias, pegando a deixa aqui, que você já antecipa de forma muito competente na sua capacidade analítica de quem acompanha há mais de 6 décadas o futebol, como é que nós chegamos? Chegamos com chance de permanecer? A gente chega com capacidade real de competir de igual para igual? Como é que você analisa na verdade? Porque chegar a gente chegou. Realmente a gente hoje em dia, os colegas da Bahia devem concordar, né? E vocês também, hoje a gente está entrando para não cair. É lamentável ainda, né? Mas se Deus quiser, com esta união que nós vamos fazer agora, com possibilidades até, quem sabe, sem querer ser separatistas, mas promover a nossa região do Nordeste brasileiro, brevemente nós vamos entrar, se Deus quiser, também pensando em chegar lá.
porque nós temos capacidade para isso. Houve uma mudança realmente, uma metamorfose do futebol do Nordeste. Há pouco tempo atrás, quando a gente ultrapassava a cancela, perdia. Era Passou peia. da cancela, Peia. perdeu, né? Hoje em dia nós já vamos de aviões fretados, a história já é outra diferente, e com essa união do Nordeste brasileiro, Bahia, Pernambuco, Ceará, eu tenho a impressão que nós vamos chegar lá. Galeto, pois não. E tem um detalhe, viu? A gente falou que são 5 clubes cearenses na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas em 2025 nós temos 2 na Libertadores. Tem esse detalhe também, né? Que precisa ser ressaltado, porque a projeção, a partir da qualidade, tem sido nacional e também internacional, sul-americana, né? É um ponto que precisa ser observado. E tem o Vitória, que também está na competição sul-americana, né? Não na Libertadores, mas na sul-americana. Então, são exemplos assim que a gente tem que faz que a gente acredite que pode ir mais, né? Conquistar mais coisas. Zé Raimundo, o espírito do baiano para o campeonato deste ano, com 2 clubes da Boa Terra aí disputando, qual é a ambiência aí, qual é o clima que o estado da Bahia, que a cidade de Salvador, que o espírito baiano de fato já declara na perspectiva para o desempenho dos clubes baianos nesta etapa do Brasileirão? Moacir, de muita expectativa, né? Bahia e Vitória são antigos clientes, digamos assim, do Brasileirão, né? Bahia já conquistou 2 vezes esse campeonato, Vitória já foi vice-campeão, já chegou na Libertadores também, porque já foi entre os 4, 5 colocados, agora está disputando a Sul-Americana. Mas existe uma certa incerteza aqui na Bahia em relação ao Vitória, que não começou bem o campeonato. Vitória foi o único dos 5 clubes do Nordeste e perdeu na primeira rodada, né? Perdeu para o Juventude, lá em Porto Alegre, fora de casa, mas era um jogo aparentemente de 2 equipes muito equilibradas, muito equivalentes, né? E o Vitória perdeu. O Bahia empatou em casa, aqui, né? E aí também o Internacional, o Ceará empatou, o Fortaleza foi o único clube que ganhou, né? O Sport também empatou. Mas a expectativa nossa aqui é de uma campanha. Como o LC Galeto falou, a briga é para permanecer, né? O Bahia até briga por uma colocação melhor no campeonato, por uma colocação que permita disputar não só a Sul-Americana, mas a Libertadores, né, como está disputando este ano, porque o Bahia tem um elenco muito mais qualificado do que o elenco do Vitória. O Bahia tem dinheiro. Pra você ter uma ideia, o orçamento do Bahia esse ano é um orçamento que ninguém sabe, porque o City, né, o Manchester City, que é o dono do time, o dono do clube, não tem limites para investimento. O Bahia gastou só em contratações, em 2025, 114 milhões de reais. O Vitória gastou 14, porque o Vitória não tem um dono rico. O dono do Vitória são os torcedores, é a torcida do Vitória. Aliás, uma torcida que, reunindo todo mundo aí da capital, do interior, ela tem cerca de 4 milhões de torcedores. O Bahia hoje tem 43 mil torcedores associados, mas a receita não é uma receita grande que permita grandes investimentos, né? O Bahia não tem essa preocupação, né? Por isso que tem um time encorpado, um meio de campo excelente, fez uma campanha boa. No segundo turno, nem tanto, foi muito criticado no ano passado, né? Mas a expectativa é de que esse ano a campanha do Bahia seja melhor, né? E o Vitória vai batalhar, vai trabalhar muito para permanecer. Se algo acontecer acima disso, será uma surpresa, como foi no ano passado, que o Vitória fez um péssimo primeiro turno, né? Era uma voz corrente de que era um dos candidatos, um dos fortes candidatos ao descenso, né, a cair, e reagiu de forma impressionante no segundo turno e
chegou em 11º lugar. Portanto, a expectativa dos dois times é isso aqui. O Bahia mais preparado, né? E o Vitória com uma campanha mediana que vai lutar muito para permanecer na Série A. Aqui no Ceará a gente costuma dizer, Zé Raimundo, que quando o P e dinheiro não resolver, é porque foi pouco, né? Se você diz que o Bahia tem dinheiro demais, então tem possibilidade de resolver esse problema de permanência e até, quem sabe, de conquistas mais ambiciosas. Farias, qual é a sua leitura, a ambiência dos clubes do Ceará nessa disputa? A gente tem condições de, não só, como você falou na primeira intervenção, brigar para não cair, mas também de, como conquistou o Fortaleza no ano passado, vaga inclusive na Libertadores. Eu costumo dizer que o futebol, olhar um time de futebol, é como olhar uma serra. Ela é toda assim, sobe e desce, sobe e desce. O que está acontecendo agora com o Fortaleza, impressionante. Fortaleza lidera o Campeonato Brasileiro, né? Mas atravessa uma fase não muito boa. Trouxe realmente grandes jogadores, importamos especialmente desse centro maravilhoso de futebol que é a Argentina, né? Montou evidentemente um grande time de futebol, mas o tremor do avião vai demorando muito, né? Perdendo demais, e aquilo realmente preocupa. Teve uma maravilhosa classificação no Campeonato Brasileiro do ano passado, começando lá de baixo da fase, inclusive da linha de rebaixamento, mas de qualquer maneira fez uma grande campanha, uma grande performance. Esse ano o Fortaleza está na Libertadores da América, a maior competição de futebol que nós temos aí, além inclusive da Sul-Americana. Mas a esperança é que o Fortaleza evite linga-linga, evite aquela brigazinha que às vezes pega mal, tal, porque há essa expectativa e essa esperança de termos ali realmente um grande time de futebol. Já o Ceará, num trabalho realmente árduo, que eu acho que o dirigente tem que saber contratar, saber dirigir e ter também um pouquinho de sorte. Porque esse João Paulo Silva, que é o presidente do Ceará, além de ter feito um trabalho excepcional, além de ter atravessado um momento difícil, falta de dinheiro, aquele negócio todo, mesmo assim ele conseguiu montar um belo time de futebol, um bom time de futebol. Empatou a primeira fora, depois de estar ganhando por 2-0, empata com o Bragantino, vai pegar o Grêmio aqui, vai levar uma média de 50 mil pessoas ao estádio. No próximo sábado vai ser isso aí, mais ou menos. Então, as nossas esperanças não são tão altas como a do Bahia, por exemplo, né? Porque o Bahia levou dois grandes jogadores, um do Fortaleza, outro do Ceará, que foi o nosso querido Pulga, sem dúvida alguma, desfalcou um pouco a gente aqui. Mas nós vamos falar em termos de Nordeste, não é em Bahia, Ceará e Pernambuco não, tá certo? Vamos juntar forças. Nós aqui estamos também lutando para fazer uma bela figura no Campeonato Brasileiro deste ano. Galeto, com relação ao esporte, você tem uns contatos lá para o Pernambuco, eu estou sabendo? Isso. O esporte, ele tem camisa, né? É um time de camisa, muito respeitado, tem conquistas nacionais, tá? Já participou de Libertadores também. Agora tem tomado susto esse ano, né? Pela Copa do Nordeste ele perdeu em casa para o Fortaleza e no Campeonato Pernambucano conquistou o título nos pênaltis contra o Retrô, perdendo o segundo jogo em casa por 2-1. Então, foi porque o filho do presidente perdeu o pênalti. pênalti. O filho do presidente do Retrô perdeu o pênalti. Como é que pode? Às vezes a gente fala assim, né? Não, o presidente tem que bater o pênalti, mas mandou o filho bater e perdeu, rapaz. Mas enfim, foi um susto grande que o esporte teve. Então, entendo que ele tem que juntar os cacos desse susto, embora tenha sido campeão, para poder levar a coisa mais a sério na Série A do Campeonato Brasileiro. Acredito que por conta tanto da tradição da camisa e do investimento que ele tem também, eu não colocaria o esporte ali como possibilidade de zona de rebaixamento. Eu creio muito na força do esporte e da torcida também.
E eu tenho uma pergunta aqui para o Zé Raimundo e para o Gomes Farias. Posso fazer? Pode, velho. Seguinte. Antes de você fazer diga. a pergunta para Zé Raimundo e para Gomes Certo. Farias, explica o que esse seu celular. Você aqui, pegou em mim porque você estava brigando esse seu comigo. aí fica telefone nervoso. aqui. O que é esse telefone? O que significa? Rapaz, isso aqui é a linha vermelha, certo? Isso, é a linha vermelha. O que acontece? Quando a gente tiver um furo de reportagem, ou então alguma informação importante, ou a gente falar mal de alguém aqui, aí o cara vem, tem o direito de resposta aqui na linha vermelha. Tá Quando o certo? Sudeste quiser se meter, Se o Sudeste quiser se meter, o Sul dizer que é melhor do que nós, não vai, aí a gente... Pode falar, mas pode ligar. Se a gente vai atender, é outra história, né? Você pode perguntar para Zé Raimundo e para Gomes Farias. A gente tem, ao longo da história, por que eu estou dizendo que é do Zé Raimundo e para o Gomes Farias? Porque são os mais veteranos aqui do programa de hoje. Não estou chamando ninguém de velho não, viu? São os mais veteranos. É o seguinte... Esses cabelos do Zé Raimundo pintados. Pronto. Seguinte, ao longo da história... Hein? Como é, Zé? Eu não vi a pergunta. Não, vou Ele vai fazer agora, ele vai fazer agora a pergunta. Eu bromei demais, vou fazer agora. Seguinte, ao longo das décadas a gente tem visto conquistas pontuais do futebol nordestino. Tá? Sport já foi campeão brasileiro da Copa do Brasil, Bahia já foi campeão brasileiro, Vitória vice, Ceará vice-campeão da Copa do Brasil, Fortaleza vice-campeão da Sul-Americana. Então nós temos conquistas pontuais ao longo das décadas, né? Mas vocês acreditam que na década atual, pelo que tem mostrado o futebol nordestino em matéria de investimento e organização, vocês arriscariam que nesta década a gente teria um título assim, nacional ou internacional, numa Sul-Americana, ou Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil? Olha, Galeto, eu jogo no time dos otimistas, né? Eu nunca fui muito pessimista, não. Eu sou muito realista, inclusive, com o time para o qual eu torço, que é o Vitória. Né? Eu acho muito difícil isso acontecer com o Vitória pelas circunstâncias que ele vive hoje. O Vitória é um time pobre, né? Um time que não tem uma receita. Você tem uma ideia, o orçamento anual do Vitória este ano é 250 milhões. Do Bahia não tem limite. Então, eu vejo assim, o Ceará... Eu imagino que tem uma situação muito parecida com a do Vitória, que é um time ainda também da torcida, né? Que a receita é proveniente dos torcedores do estádio, né? Do movimento que o clube faz, né? Das associações, etc. Embora o Vitória tenha uma gestão muito boa, mas eu vejo pouca chance nesta década. E olha que eu sou torcedor do time, de conquistar um campeonato. Eu vejo mais chance para o Bahia, para o Fortaleza, que são dois clubes mais estruturados, né? Já são clubes, já são SAF, né? Fizeram duas SAFs muito boas, né? E tem uma experiência, uma administração no futebol, mas, digamos, mais eficiente, não diria nem mais profissional, mais eficiente, né? Eles tratam o futebol com mais competência, digamos assim. Não falo competência, não é subestimando a administração dos outros clubes, mas eles são mais eficientes, né? Nessa competência. Portanto, eu vejo, sabe? Gostaria muito de falar assim, puxa vida, nós temos 5 times em condições de disputar, de chegar nas cabeças lá do Brasileirão, disputando Libertadores, disputando o título. Mas eu acho que dos 5 times, dos cinco clubes nordestinos que disputam a Série A hoje, na minha opinião, eu só vejo Fortaleza e Bahia com alguma chance nesta década. E torço muito para que essa minha opinião seja revertida ao longo desse período aí, porque eu vou ficar muito feliz. Olha, nós vivemos num país capitalista. E em país capitalista quem manda é o dinheiro. Quem tem dinheiro realmente hoje em dia é o Bahia, nós sabemos disso, né? Fazendo grandes contratações. E depois o Fortaleza. O time do Rosão, segundo eu soube, não é oficial, mas dispõe do 17º orçamento vindo da segunda divisão. Então, o 17º orçamento está lá, né? Não tem muito dinheiro. Nós não sabemos até como é que o Ceará conseguiu montar esse time, né? Bom,
time do Ceará é muito bom, foi campeão. Competitivo, Já né? deu no Fortaleza e não sei o quê, e não sei o quê. Mas realmente eu também tenho a mesma opinião do meu querido companheiro da boa terra, do senhor do Bonfim. Esse Bahia tem realmente condição de fazer uma bela campanha, sem dúvida alguma. E nós aqui somos nordestinos. Há pouco tempo atrás eu brincava, né? O Bahia só tinha um, Pernambuco só tinha um e nós tínhamos dois. Eu digo, e vocês aí, baianos? E vocês, pernambucanos? Mas era de brincadeira, evidentemente. Mas hoje a gente tem que reconhecer essa realidade. Quem tem mais dinheiro é o Bahia. A SAF é um negócio realmente impressionante e ele pode ir muito mais longe do que nós imaginamos. Até porque tem um grande comando técnico, enfim, é mais perto de lá, uma série de coisas. Talvez quem teria mais condições de chegar lá durante essa década é, sem dúvida alguma, o Esporte Clube Bahia, o tricolor da Boa Terra. Zé Raimundo, tem uma coisa que a gente se propõe nesse programa que é exatamente poder ver como a cidade, o estado, a região abraça esse momento histórico da gente ter 5 times nordestinos na elite do futebol. Como é que a Bahia pode ter dividendos, para além dos clubes de futebol, com essa conjunção, com essa combinação do futebol com a economia, com o turismo, com a cultura, vocês que dão ao país sempre bons produtos nesse campo? Moacir, aqui nós temos uma situação muito bem definida, né? Nós temos esses 2 clubes aí, que são clubes de massa. Como eu disse, o Vitória tem por volta de 4 milhões de torcedores. A torcida do Bahia é maior. A Bahia tem quase 17 milhões de habitantes, né? E o futebol reúne aí perto de 10 milhões, porque a torcida do Bahia é maior. Calculo aí acima de 5 milhões, né, o volume de torcedores do Bahia. E essas pessoas, né, essa multidão, faz movimentar uma economia muito importante, além da economia do futebol, né? Mas a economia no entorno dos jogos, eu acho que ela é muito vibrante aqui. Eu diria até assim, do ponto de vista mais popular, ela é mais vibrante no Barradão, né? No entorno do Barradão, porque não sei se vocês sabem, mas o Barradão fica numa área muito pobre de Salvador, né? É uma área, pra você ter uma ideia, o estádio foi construído ao lado do principal aterro sanitário da cidade. Era o lixão de Salvador, né? É tanto que a torcida rival costuma dizer: ah, vocês são do lixão. E a Vitória tem muito orgulho de dizer assim: somos mesmo, somos do lixão. Mas graças ao lixão que o Vitória conseguiu oxigenar, movimentar a economia de 8 bairros que ficam no entorno ali, 8 bairros populares, 8 bairros muito pobres. A gente vê durante os jogos do Vitória, ontem, por exemplo, foi o Barradão, e quase mais de 25 mil pessoas lá no estádio, tem capacidade para 30, né? E os jogos do Vitória, ultimamente, têm sido muito frequentados, né, pela torcida. É impressionante assim o que tem de gente ganhando, sabe, fazendo um biscate ali, um cara do estacionamento, né, que busca uma vaguinha, porque o estacionamento do clube ainda não dá para todo mundo, embora já tenha melhorado bastante essa estrutura. O cara que leva o gelo, sabe, o saco no gelo, o saco de gelo para gelar a cerveja das barraquinhas, a mulher vendendo sanduíche, a senhora que sustenta a família, sabe, fazendo feijoada para vender. Então, essa economia informal no entorno do Barradão, ela é muito vibrante, como eu disse. Na Fonte Nova, que já é um estádio sofisticado, né, estádio bonito, né, muito bem montado, até R$ 1 bilhão custou a Arena Fonte Nova, né? Até envolvido aí naquelas coisas da Odebrecht. Tem algumas
lacunas aí a serem preenchidas em relação à construção do estádio. Mas a Fonte Nova é um estádio bonito que tem também uma economia no entorno, mas é uma economia que é menos, digamos, oxigenada do ponto de vista popular do que o Barradão. Porque as empresas chegaram ali e assumiram tudo, né? Então, o que sobrou para as pessoas, para a economia informal, né, para o biscateiro, para o cara que depende de vender um lanchinho, né, esse pessoal ficou à margem dessa construção, digamos assim, dessa nova arena de Salvador. Mas eu acho que, além disso, tem as duas torcidas dos dois times, a Bamor, que é a maior torcida do Bahia, e a torcida uniformizada, os imbatíveis, né, que é a TUI, são torcidas que lotam qualquer estádio e fazem movimentar uma economia grande, até quando os times saem da cidade, né? Até quando os jogos são fora. O Vitória nunca vai jogar, nunca vai estar sozinho em campo, em qualquer lugar que ele esteja. O Bahia também não, né? Porque eles carregam essas pessoas. Aí no Ceará é a mesma coisa, imagino. Né? Tem um grupo de torcedores que já prepara um calendário de viagem, né, baseado nos jogos do seu time fora de casa, né? E isso significa movimentar a economia. Então, assim, tem os hotéis que se beneficiam. Não existe uma pesquisa aqui voltada, sabe, direcionada para essa parte das pessoas que chegam, né, para ver os jogos, né? Se o do Flamengo é grande, do Palmeiras, do Corinthians. Quando esses times jogam aqui em Salvador, ou na Fonte Nova, ou no Barradão, tem muita gente de lá, né? Tem muita gente de fora e até de outros estados que não são os originários dos clubes, né? Que são torcedores. O Flamengo tem torcida no Brasil inteiro, né? Corinthians e tal. Então, muita gente vem. Muitos estados, muitos torcedores nordestinos de Pernambuco, né? Da Paraíba, aí do Ceará, Rio Grande do Norte, quando o Flamengo está aqui, né, vem para cá, as pessoas vêm para cá para ver o Flamengo, porque é muito mais barato vir para Salvador do que ir para o Rio de Janeiro ver o Flamengo. Caravanas, né? Essa economia é uma economia muito oxigenada, assim. Eu acho que ela é muito voltada para a economia informal. Eu acho que isso é o forte do Campeonato Brasileiro em relação ao entorno, aos bastidores, digamos assim, dessa movimentação. Uhum. Eu queria, Caleto, você que também acompanha muito de perto toda essa correlação do esporte com as outras atividades, para o Ceará, para o estado do Ceará, aí perto dos seus 10 milhões de habitantes, que também se movimentam para assistir jogos, como é que isso cria que tipo de expectativa naquilo que a gente já vem trabalhando há algum tempo com a ideia de que a economia funciona em cadeia, né? A gente já tem esse conceito muito bem consolidado. Você tem uma âncora que é o futebol e uma série de outras atividades que advêm no seu entorno. Eu acrescentaria ao que o Zé Raimundo falou muito bem, né? Que é assim, a economia informalmente tem avançado muito, né? Assim, junto com a cadeia do futebol. O que eu acrescentaria é a história, os próprios restaurantes e bares, a gente vê muito hoje, que eles fazem assinaturas de canais de TV para fazer aquelas transmissões e movimentar restaurantes e bares, por exemplo, em dias que na teoria não seriam bons, como uma quarta-feira e uma quinta-feira, né? Então, e aí com as competições internacionais até na terça-feira também. Então, essa cadeia do futebol, de fato, ela tem mostrado, e principalmente no informal, que tem movimentado pessoas, oportunidades de trabalho, negócios e renda a partir de uma partida de futebol que acaba servindo como uma confraternização, né, e como um evento. A gente vai comemorar aniversário no restaurante assistindo um jogo de futebol, enfim. Às vezes dá confusão em casa, né? Porque o cara sai para assistir o jogo de futebol, deixa a mulher, podendo levar a mulher, né? Aí sai. Aí não, o cara prefere ter uma confusão em casa. Não, Faria, é melhor levar a mulher. Mas assim, porque às vezes o cara pensa assim, não, aí a conta vai ser dobrada, né? Aí, então o cara fica com pena, enfim. Aí ele que se lasca com a confusão dele. Mas enfim, eu quero dizer que essa economia informal, também de bares e restaurantes, tem que ser levada em consideração, que o futebol tem conseguido movimentar.
Farias, eu queria... Ô Moacir, Oi, oi. só fazendo pedindo desculpa aí e complementando esse raciocínio de Galeto. Rapaz, aqui em Salvador, quando o Bahia ou o Vitória jogam fora, já tem bares identificados com os clubes, né? Então, assim, tem bares que transmitem só os jogos do Bahia, bares que transmitem só os jogos do Vitória, entendeu? É isso. Então, em qualquer das duas situações, é como se fossem estádios volantes, entendeu? Para acompanhar esses jogos, e o consumo, assim, são lotados, entendeu? Assim, são bares que ficam super lotados de torcedores acompanhando os jogos fora dos seus clubes. Isso que Galeto falou é uma coisa muito interessante, porque movimenta mesmo a economia, entendeu? Movimenta de uma forma muito, eu diria, intensa, sabe? Esses bares inventaram botam 3, 4 telões, entendeu? E vira um estádio, um mini estádio, ambiente fechado, entendeu? É impressionante isso. É uma boa lembrança essa do Galeto. Aqui também acontece da mesma forma. Farias, eu queria pegar uma deixa do que você falou bem no início, da data histórica que a gente tem agora, esse período de 5 clubes do Nordeste na elite do futebol, e eu fiz questão de destacar aqui a longevidade que você apresenta no seu currículo profissional, de profissional da crônica esportiva, do rádio esportivo. É muito bom poder testemunhar isso, né? Mas a gente sabe que, a despeito da conquista presente, a gente ainda tem alguns degraus a subir. Mas me fala um pouco daquilo que o seu coração abraça quando você poder olhar e dizer, caramba, nós temos agora uma presença efetiva no clube de elite, né? Porque aquela história do complexo de vira-lata, que a gente não podia atravessar a cancela, que já... Aliás, não conseguia nem atravessar a cancela. E quando atravessava, era para perder. O resultado dentro de campo tem alguma coisa muito diretamente ligada ao que os clubes conseguem fazer fora de campo, na parte administrativa, né? Que é também uma coisa relevante do ponto de vista daquilo que é competência para estar na elite. Como é que você recebe todo esse momento? Pois é, olha, eu vivo na crônica esportiva cearense desde o tempo do Ianos Tatrai, viu falar dele? Ianos Tatrai, José Elias Bachar, desde priscas eras, realmente eu acompanho dia a dia do futebol cearense. Agora, antes de falar um pouquinho sobre a diferença, sobre a evolução, porque evoluiu demais, de uma hora para outra mudou realmente o nosso futebol. Agora, ainda sobre a participação das várias camadas sociais, tal, dentro do futebol, nós temos aqui uma vantagem muito grande que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, dia de quinta-feira é o dia da... Caranguejo. Caranguejada, que é um negócio espetacular. Outra coisa também que nós temos aqui, e eu digo isso porque conheço o Brasil de ponta a ponta, todas aquelas praias famosas que a gente conhece, não tem nenhuma no Brasil igual à nossa praia, a praia do Meireles aqui, né? Que teve como idealizador, né, um grande amigo nosso. Eu posso falar, né? Pode, à vontade. Pode. Doutor Roberto. Exato. Um dia eu chamei de... Zé Raimundo, fica o convite para você vir conhecer a nova beira-mar de Fortaleza. Fortaleza é uma cidade muito agradável, uma cidade muito querida, né? Eu adoro Fortaleza. Porque a negada diz assim, Copacabana é a coisa mais linda do mundo. Aí eu chego lá, o Copacabana, um calçadão e a areia da praia. Aqui você tem tudo. Barzinho gostoso, tira gosto, segurança na entrada, tem não sei quantas viaturas da polícia, uma segurança total e absoluta. Agora está faltando aqui que nós devemos também, já que nós estamos querendo integrar o futebol, a maneira de viver do nosso povo, eu estou achando que
está ali um pouquinho afastado o forrozinho, né? Forró, aquele forrozinho era bom demais, rapaz. Então isso aí tudo é importante para a gente integrar ao futebol. Quanto à minha vida dentro do futebol, a nossa experiência dentro do futebol do estado do Ceará, desde Priscas, o primeiro jogo da Rádio Dragão do Mar, a emissora do Ceará, que o mundo escuta, eu transmiti ao lado de um grande baiano, um dos maiores narradores esportivos que eu acompanhei em toda a minha vida, chamado Ivan Lima. Transmiti o primeiro jogo da Rádio Dragão do Mar, eu transmiti, menino rei amarelo, tremia que só vara verde. Tremia que só vara verde. Aí depois fui perdendo o medo e tal, então eu acompanho o nosso futebol desde aquela época. Falei há pouco tempo atrás aqui que, lamentavelmente, há pouco tempo atrás, quando atravessava a cancela, era Chiba. Hoje mudou realmente. Hoje o futebol cearense cresceu demais e a mesma coisa a gente espera, porque há pouco tempo atrás o Recife, Pernambuco, tinha, além do esporte, grande time que era o Náutico, por exemplo. O Náutico Capibaribe do Recife, ele eram os intocáveis, aquele timaço, e a gente não sabe o que aconteceu. Nós queremos reforçar Santa Cruz, Náutico, Vitória, o Bahia já é grande, e aqui também, que é para exatamente soerguer esse título maravilhoso, Nordeste Futebol Clube. É o que nós esperamos que o Brasil entenda que esta é a melhor região do mundo. Aqui só tem coisa boa nessa terra maravilhosa do Nordeste brasileiro. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Você ia falar, Zé? O Gomes, Gomes Farias, tem um narrador aqui, você deve conhecer também, que tem uma característica muito assim na sua linha, né? Ele tem um vocabulário nas narrações dele que é muito próprio, né? Uma coisa muito interessante, né? Que é Silvio Mendes, né? Não sei se você já deve ter ouvido falar. O Silvio, ele não grita gol, ele grita nasceu, nasceu aí para falar de quem for o gol, assim, me deu o número do berço, fulano, que é o repórter, entendeu? É uma coisa assim, ele tem uns bordões assim fantásticos também, sabe? Segura a cabeça de mamãe, entendeu? Tem muita coisa interessante, bem baiano, né? Aquela coisa bem baiana, como o Gomes Farias é aí no Ceará, sabe? É uma pessoa diferenciada, um narrador diferenciado, justamente porque tem esse poder criativo, né? De falar uma linguagem que o povão entende e gosta, né? Que é o mais importante. Mas, Moacir, eu queria te falar uma coisa, seguinte, eu já recebi 2 avisos aqui que minha bateria está acabando. O meu celular, rapaz, é velho e daquele que a bateria já está começando a ficar ruim, entendeu? E eu estou sem uma tomada aqui por perto para alimentar o celular. E eu, como não quero me despedir abruptamente, né, quando ele pifar, eu quero dizer a você o seguinte, que estamos juntos. Gostei da nossa estreia. Prazer grande estar aí com o nosso amigo LC Galeto, com Gomes Farias, 2 personalidades maravilhosas. E você, que é um velho companheiro de longas labutas aí, de muitas investidas e empreitadas pelos sertões nordestinos, uma honra estar aqui participando deste trabalho com você. E quero desejar vida longa e que os nossos clubes, os nossos times nos deem muita alegria nesse Brasileirão, porque nós nordestinos merecemos muito, né? Que esses clubes sejam os nossos representantes assim à altura da cultura, das tradições e do povo nordestino. É isso que a gente espera. Um grande abraço para vocês e foi um prazer enorme participar do Nordeste Futebol Clube. Estamos juntos. Valeu, Zé. A gente se vê na próxima semana. Grande abraço e obrigado pela participação. E eu queria aproveitar essa deixa que Zé Raimundo imprimiu do aspecto da regionalidade, das expressões regionais, galera, para uma coisa que tem chamado a atenção, que é a internacionalização do próprio futebol nordestino, seja pela presença de jogadores, comissões técnicas. Sim. Quer dizer, nós somos mercado promissor
para muitos profissionais desse campo. Sim, Né? sim. E como é que a gente insere isso dentro do mercado da bola e das oportunidades de trabalho? O nosso contexto já diz isso, né? Por exemplo, treinadores, né? Jogadores que estão espalhados aí pelos clubes nordestinos, né? Jogadores estrangeiros. E treinadores, a gente tem o Sport com o Pepa, que é português, e o Fortaleza com o Vojvoda, que está há vários anos aqui, né? Tá. Então são experiências. 5, 6 anos, né? O Pepa foi campeão com o Sport agora. Então, e são experiências que estão dando certo. E de jogadores também. O Ceará tem jogador argentino, por exemplo, o Lucas Mugni, né? Enfim. São experiências que estão dando certo e O Ceará tem argentino, paraguaio, tem o Paraguai, tem um Recalde lá também no banco, enfim, tem uns jogadores aí. uruguaio. Não, tem o Uruguai foi embora. O Uruguai foi embora. Aí de fato nós somos um mercado, né? A gente só tem que saber se o pessoal está se acostumando com o nosso dialeto nordestino, né? Porque nesse instante o Farias estava conversando com o Zé Raimundo, falou, se eu passava da cancela levava chiba, né? Todo mundo que vai entender, né? Traduz para o espanhol aí para traduzir para o espanhol. Agora, eu queria aproveitar a oportunidade para dar uma sugestão ao Nordeste Futebol Clube. Nós temos areninhas em quase todo município do estado. Tem determinado município tem 3, 4 areninhas, né? E a garotada do interior não tem muita oportunidade como tem a meninada na capital. Sim. Né? De aparecer para o futebol. Então, eu gostaria até de sugerir ao meu querido Moacir Maia, né? Primeiro agradecer a presença de estar aqui, e de sugerir que o Nordeste Futebol Clube encampasse aquela ideia de primeiro campeonato cearense das areninhas, para descobrir inúmeros valores, abrir portas, né, do futuro maravilhoso para aquela meninada do interior. Estadual, porque se a população do interior é maior do que a capital, lá tem mais menino, craque jogando bola e que não consegue chegar. Então a gente abriria essa janela através aqui do Nordeste inteiro, né? Já subscrevemos um celeiro de craque. Já subscrevemos. Está anotado aí Está anotado ata, né? aqui. Eu queria, eu acho que já nosso tempo também já foi. Eu queria agradecer, Farias, e dizer da alegria de poder ter tido sua presença no programa de estreia, por tudo que você representa para o esporte, para a vida da comunicação no nosso estado, que me acostumei desde cedo a lhe ouvir e a admirar a forma competente e talentosa com que você transmite uma partida de futebol, a forma como as pessoas passaram a incorporar termos e expressões geradas a partir do seu microfone, e eu queria sinceramente dizer da sua a competência histórica e, sobretudo, por ser alguém que reflete muito profundamente a mudança estrutural em algumas das nossas atividades a partir do futebol, a partir do esporte. É a essência do Nordeste, o Farias carrega, né? Exatamente. E eu queria agradecer a sua presença. Todo me achando, viu? Todo me achando. Aí, Cheio de mas perna. eu queria fazer mais uma pergunta. Primeiro, agradecer que eu estou realmente sensibilizado, felicíssimo por estar aqui. Pernambuco vai entrar também, não vai? Vai. Vai. Hoje foi Salvador, mas vai ter Salvador e Recife, é porque as janelas de contratação ainda não foi aberta para a gente incorporar a equipe pernambucana, mas... Parabéns pela ideia. Essa ideia foi maravilhosa porque unia a nossa região. A gente é um pouco marginalizado, né? Nós sabemos disso, né? Então nós temos que lutar e tentar mostrar que a realidade aqui mudou, está mudando. E essa ideia sua, Márcio, foi realmente, sem querer ser agradável, espetacular. Conte sempre com a gente. Hoje eu até queria pedir um pouco de desculpas, porque eu estou aqui com... Cadê meu óculos? Levaram, estava aqui em cima, mas levaram. Eu estou aqui... Mas vão devolver, viu, Tecão? Estou aqui o cirurgiado aqui do zóio. Mas eu jamais poderia faltar, deixar de vir fazer parte de uma mesa tão extraordinária, tão maravilhosa como esta. Obrigado, Farias. Não, detalhe, o óculos apareceu, olha óculos só. Apareceu aí. Galeto, fala a sua encerramento.
É isso aí, Moacir Gomes Farias, né? E o Zé Raimundo também estava acompanhando, o pessoal que está em casa. É uma honra, né? É uma oportunidade que a gente tem de mostrar o protagonismo do Nordeste no futebol e em outras áreas também. A gente falou de cultura, a gente falou de linguajar aqui. Então, há muitos anos o Nordeste tem protagonismo em muitas coisas e a gente precisa ressaltar isso. Né? A gente precisa... o primeiro que tem que valorizar é a gente mesmo. Então, esse Nordeste Futebol Clube tem essa missão também. E a gente vai fazer isso aqui, é Nordeste, o papo é Nordeste aqui. O telefone não tocou hoje, viu? Mas não sei se é porque tu pagou a conta. Vai trazer dirigentes também aqui. Sim, vamos trazer todos e todas. O bicho tá grampeado, né? Não, acho que não. Não, mas vai tocar um dia. Vai Acho tocar. que na próxima edição toca. Bom, nós queremos agradecer a vocês que nos acompanharam neste programa de estreia e a gente faz um convite especial para na próxima semana estar aqui de volta. E espalha. Espalha, né? E aí, para usar um termo nosso, vamos se gabar um pouco, o produto merece ser visto, né? É isso. Obrigado, até a próxima semana.